Nós vamos colocar no telão, por favor. Este é o tema do módulo. Deus te multiplicará. Olha o seu irmão e diga isto com fé. Deus te multiplicará. Deus te multiplicará. Mas se anime, eu nunca vi alguém ser multiplicado e ficar triste. Deus te multiplicará. Amém. Só o que é bom, tá? E cada dia deste módulo trará um estudo sobre um tipo de multiplicação. O de hoje, primeira noite do módulo, multiplicando por subtração. Uau! O que é isto? Vamos todos falar isto? Multiplicando por subtração. Diz a palavra que vamos usar o texto base de Isaías 61:7, parte B. Está aqui a palavra para este módulo. Você vai se agarrar. Deus está prometendo. Ele diz: por isso, e eu creio que é por causa da sua fé misturada à palavra, porque você atendeu ao convite do Senhor, porque você entendeu a postura e a posição do ministério em fazer um módulo para abençoar a sua vida. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro. Isto já é multiplicação. Possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Vamos orar. Aqueles que recebem esta palavra vão orar a Deus e vão começar a agradecer a Deus, porque isto vai se cumprir. Amém? Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda glória, Senhor absoluto das nossas vidas, soberano, Rei de reis, Senhor de senhores, Salvador, único, suficiente, nós te damos graças, honra, louvores. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, porque o Deus Santo nos trouxe a este lugar, preparou este banquete espiritual, e nós sabemos, Pai, que não será vã a nossa vinda à tua casa. Nós sairemos daqui hoje, Senhor, de mãos cheias, Senhor, transbordantes, multiplicados, Pai, mas também tratados, sarados, restaurados, restituídos, renovados, limpos, purificados. Oh Jesus, tu vais fazer uma obra, Senhor, entre o teu povo, sem precedentes a partir de hoje. E nós nos abrimos para receber o sobrenatural dentro de nós, para depois invadir todas as áreas da nossa vida. Pai, eu creio. Pai, eu creio. Eu creio. Por isso levamos mentes cativas agora, em obediência, para receber o que está preparado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu recebo o que está preparado para a minha vida, mas também para a sua vida, para a vida da igreja. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pedras que vivem, filhos, aqueles que têm os seus nomes arrolados no céu e que de lá ninguém os pode apagar, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, aqueles que são chamados para a paz, conduzidos sempre em triunfo, mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Andar por fé, que é exatamente o que nós fazemos neste ministério, que deve ser a vida de todo filho de Deus no novo pacto, na nova aliança, a graça. Andar por fé nos leva a tomar posse
do poder sobrenatural de Deus. O poder de Deus já é sobrenatural. Mas existem algumas manifestações que estão preparadas para nós quando nós, pela fé, tocamos neste sobrenatural, neste poder sobrenatural de Deus. O Espírito Santo que habita em nós realmente opera coisas impossíveis à compreensão humana. Você tem que saber disso. Aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe como pode acontecer, como é possível, estas coisas são possíveis ao Espírito de Deus. Amém? Onde está o Espírito de Deus? Dentro de nós. Aquele que se une ao Senhor se fez um espírito com Ele. Então, nós temos que entender que algo sobrenatural Deus quer manifestar através do seu Espírito. Muitas vezes, nós ficamos aguardando que Deus mostre o seu poder na criação, na natureza. Que Deus mostre o seu poder numa cura física, num suprimento de emprego para o seu povo. Queremos que Deus mostre, ver esse poder. Nós ficamos aguardando que Deus mostre quando Ele traz um bebê ao mundo, quando Ele faz alguma coisa, né, que contraria a ciência. Mas estas coisas todas, que são maravilhosas, são sensacionais, são tremendas, são coisas que nós, pela nossa lógica, achamos que é isso que é o poder sobrenatural de Deus. Que estas coisas são sobrenaturais. Mas a Bíblia Sagrada declara que as coisas maiores, mais sobrenaturais ainda que Deus faz, são internas e não externas apenas. A mais sobrenatural para nós vermos dentro de nós do que fora de nós, do que a nossa volta. Tem que tirar do meu foco, senão não posso andar para cá, por favor, a caixa. Então, nós temos que entender o seguinte: se você espera ver algo sobrenatural à sua volta, numa situação da sua vida, numa área específica, você precisa hoje se abrir, porque Deus quer lhe mostrar o sobrenatural aí dentro do seu coração. No seu interior, há um sobrenatural muito maior que Deus quer que você conheça. Em Efésios 3:20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer, então eu recebo que Ele vai fazer. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós temos o hábito de pedir e de pensar coisas para Deus fazer, normalmente que os nossos olhos veem, que nós esperamos. E nós temos muita dificuldade de olhar para dentro de nós e ver o que é que Deus quer fazer lá no nosso interior. Eu escrevi uma frase que eu achei muito interessante, vou pedir, por favor, que o Tony coloque, para que você comece a entender o que Deus vai fazer. Seu coração é o seu mundo. E o seu mundo é o seu coração. Então, todas as coisas que envolvem a sua vida, elas começam primeiro dentro de você, no seu coração. O seu mundo qual é? O seu mundo, meu amado, minha amada, não é o seu trabalho, a sua escola, as coisas do dia a dia, as contas para pagar, não são aquelas amizades, não. O seu mundo é o seu coração, é o que está dentro de você. As outras coisas são consequência de um mundo interno que todos nós temos. Apenas o que é interior vai conosco para a vida eterna.
Nós não vamos arrastar, amados, conosco outras coisas, a não ser aquilo que está dentro de nós. Então, é no nosso coração o principal lugar que Deus opera. Deus quer operar em toda a nossa vida, mas o lugar que Ele mais quer operar, o lugar onde Ele mais tem prazer em operar, é lá dentro, no nosso coração. Vou lhe perguntar uma coisa. Que benefício pode haver se Deus cura uma pessoa e mantém essa pessoa viva por 20 anos, se essa pessoa anda em desobediência durante esses 20 anos que ela foi curada? Que benefício tem? Para que serviu essa cura? Se esta pessoa, nestes 20 anos de cura, continua na contramão de Deus. Vou fazer uma segunda pergunta. Que benefício pode haver em qualquer bênção externa, sem a paz, sem a alegria de Deus lá dentro, no nosso coração? De que vale receber uma promoção ou ganhar muito dinheiro se a sua grande e luxuosa casa não é um verdadeiro lar, mas é um ringue para brigas e disputas? Não vale nada. Então veja que ganhar dinheiro, ser livre de acidentes, prosperar no emprego, são bênçãos, sem dúvida, e nós as queremos e fazem parte da vida dos eleitos de Deus. Mas muito maiores são as coisas que Deus quer fazer dentro de nós. Quero que você comece a confessar isto. Diga: são muito maiores as coisas que Deus quer fazer dentro de mim. Amados, Deus sabe que os nossos problemas não são apenas resultado do nosso ambiente. Porque nós costumamos justificar: olha, isso não está dando certo porque a empresa em que eu trabalho está passando por um problema. Isto aqui não vai bem porque a economia do país ou mundial não vai bem, sabe? Isto aqui não está bom porque esta casa não está boa onde eu moro. Sabe, eu não estou me achando aqui porque eu não me adaptei à cidade. Olha, Deus está hoje nos mostrando que os nossos problemas não são apenas resultado do nosso ambiente. Eles são profundamente pessoais. Quando nós estamos muito bem tratados, arrumados, restaurados por Deus interiormente, nós temos muita facilidade de lidar com as adversidades. Então, consertar o ambiente nem sempre conserta a pessoa. Eu já vi gente que muda de emprego, não está bem em nenhum emprego. Eu conheço gente que muda de cidade, não está bem em cidade nenhuma. Conheço até pessoas que mudaram de país, não estão bem em outro país. E há pessoas, você também deve conhecer, que muda de igreja e não está bem em igreja nenhuma. Então, não é mudando o exterior que nós vamos resolver problemas, mas é permitindo mudança no nosso interior. Amém até aqui? Então, primeiro ponto que nós vamos trabalhar, vamos entender, é que Deus deseja fazer grandes mudanças na nossa vida. Amados, agora vamos entender. Pela introdução você já percebeu o que Deus quer falar hoje. Deus quer fazer grandes mudanças. Não pensa de apartamento agora. Não pensa em grandes mudanças de cidade, de emprego, sabe? Não é isso. Deus quer fazer grandes mudanças na sua vida, no seu mundo. E eu disse que o seu coração é o seu mundo e o seu mundo é o seu coração. Então você vai entender que é importante você perceber o trabalho do Espírito Santo agora lá dentro. Porque aqui nós não temos culto de cura da alma, como é que chama aquilo?
regressão, nós não temos libertação, isso não serve para nada. Nós temos a palavra que é eficaz, nós temos a palavra que é velada pelo Deus Todo-Poderoso para cumpri-la, nós temos a eficácia do Espírito Santo, portanto, as mudanças que Deus vai fazer aí dentro de você, e Ele o trouxe aqui, lhe trouxe aqui hoje, porque Ele sabe que aí dentro tem coisas que precisam ser mudadas. Amém? Aqui dentro tem, aí deve ter também. Então, vamos entender como é que Deus vai fazer isso e como Ele vai nos ensinar pela palavra o que vai acontecer, o que é a nossa vida. Quando alguém vai a uma joalheria, eu espero que as pessoas já tenham ido aqui, se não foram, vão um dia com certeza, em nome de Jesus, mas já observaram, já foram a shopping, já viram em novelas, em filmes. Você já viu quando uma pessoa vai comprar uma joia e entra numa loja? Como é essa loja que vende joias? Ela é feia? Não, é uma loja bonita. É uma loja atraente. Vocês já repararam a iluminação das lojas de joia? Desde as vitrines. Até quem não quer comprar joia, quando você está andando naquele corredor do shopping, você vê a joalheria, é muito difícil, só se você está com pressa, mas é muito difícil num passeio você não dar aquela paradinha assim e olhar aquela vitrine que às vezes fica girando ali uns anéis, né? Mulheres fazem isso, mas eu sei que homens também. E você fica assim admirando. É bonito o estojo, não é? O local onde é colocado, a iluminação. Se você vê a base, se você vê as paredes, o que está por trás, o tipo de vidro, né? Normalmente tem um outro lado que eles colocam cristais, colocam peças de prata, de estanho. Não é assim? Coisas muito bonitas, muito atraentes, uma iluminação bonita. Se você entra na loja, você já viu o atendimento destas lojas? Como são os funcionários? Nós temos aqui algumas mulheres na igreja que trabalharam ou trabalham em joalheria, né? Elas têm uma roupa bonita, um cabelo arrumado, estão sempre maquiadas, né? E estão ali esperando para mostrar a mercadoria. E você senta assim numa mesa maravilhosa, né? Umas cadeiras muito confortáveis. Não são as cadeiras das praças de alimentação do shopping. Vocês já viram cadeira de praça de alimentação de shopping? Elas não são anatômicas. Você sabe por quê, não é? Para você levantar rapidinho, se mandar e dar lugar para outra pessoa. Tem um shopping perto de casa, não vou fazer propaganda dele, mas assim, não dá para almoçar naquela praça de alimentação. A cadeira tem um encosto para frente, você fica dobrado. Então, começa a pesar o alimento, você quer logo zarpar de lá. Agora, compare uma cadeira de uma joalheria. Você já viu como é que é a cadeira de uma joalheria? Totalmente anatômica, estofada, macia, gostosa. Aí vem aquela vendedora ou vendedor e tira um estojo de veludo maravilhoso, põe em cima, né? Abre assim uma coisa, você fica assim, aquela coisa linda. É tudo muito, né? Muito gostoso, muito sofisticado. Agora, tudo ali é muito limpo, muito precioso, muito sofisticado. Mas, se a gente procurar conhecer um pouquinho o histórico desses metais que fazem as joias, e eu vou pegar em especial a prata, porque existem bastante versículos na Bíblia que falam da prata e do ouro, né? Mas eu escolhi a prata porque o histórico desse metal, desde a origem dele, a gente vê o oposto de quando a joia está pronta. A mina de prata é um lugar escuro, muito sujo e muito perigoso. A história conta que homens que sonharam com grandes fortunas já perderam a vida em minas de prata, as grandes minas em Nevada, nos Estados Unidos, no México, na Grécia, na Armênia, onde existiram as maiores minas de prata. Quando o minério ele é trazido à superfície, ali é que o trabalho realmente vai começar. Está longe para ele virar alguma coisa bonita. Tem a trituração, tem a amalgamação, tem o derretimento, que vem num passo posterior. A prata, por exemplo, ela não derrete até atingir um ponto, vocês não imaginam.
2.500 graus centígrados. Enquanto não atingir esta temperatura, ela não começa a derreter. E só a partir daí é que a prata começa a soltar as suas impurezas. Tanto o rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, que nós vamos usar agora, como também o profeta Isaías, eles tinham em mente essa analogia com a prata, desde que ela sai da mina até ela virar um utensílio bonito. Principalmente, Salomão usou muita prata na casa, no templo que ele construiu para o Senhor, não é? E eles comparam esse processo à purificação de Deus na nossa vida, a purificação dos nossos corações, comparando com esse processo desde que a prata é tirada da mina. Diz em Provérbios 25:4, tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Então, enquanto a escória são as impurezas, enquanto as impurezas não saírem da prata, não dá para trabalhar com ela. O ourives, aquela pessoa que vai trabalhar para fazer algum artefato, alguma coisa, não consegue. Então, nós todos, logicamente, desejamos sempre que as nossas joias sejam finíssimas e de alta qualidade. Eu sei que quem comprou joias ou compra aqui, sempre procura com certificado de garantia, não é assim? Você vai ver a procedência, se é ouro, quantos quilates, qual é a procedência, e aquela coisa toda. Se é prata ou se é um outro metal mais nobre, se são brilhantes, se são diamantes, se são esmeraldas, né? Você quer saber a procedência, os pontos, a transparência, a nitidez, como é que chama aquele negócio? A refração. Então, todas aquelas coisas que vêm nos certificados de garantia de uma joia, nós todos gostaríamos, né, de ter tudo isso. Mas, muitas vezes, a gente não pensa no processo que nós precisamos sofrer nas mãos de Deus para virarmos a joia que Deus quer nos apresentar. Quer que a gente seja perante Ele, perante a sua obra, mas também perante o mundo. Amém? Então, quanto mais a gente vai falando desse assunto, quanto mais nós começamos a falar disso, as pessoas começam a não querer ouvir. Por quê? Porque a igreja hoje, a igreja atual, não trata disso. A igreja atual gosta de falar de dinheiro, de prosperidade, dar um tapinha nas costas, sabe? Deus te abençoe, sabe? Seja feliz, e, né? São mais ou menos os lemas do momento. Mas a gente muitas vezes se arrepia quando vem a ideia de que Deus quer fazer uma grande mudança na nossa vida, lá dentro. A gente quer a grande mudança naquela área que nós estamos esperando, mas uma grande mudança interior causa arrepios para muita gente, eu sei, é verdade, Deus testifica isso, né? Nós gostamos muito de palavras de Deus, quando Deus diz, nunca te abandonarei. Nunca, jamais te deixarei. Nós vibramos, não é? Abençoarei a tua entrada e a tua saída. Oh, amém, amém, aleluia. É verdade, Deus diz em sua palavra todas estas coisas. Mas a vida espiritual é muito mais complexa do que a gente ficar se agradando com alguns versículos que fazem bem também para a nossa alma. Deus lida conosco, amados, como um pai responsável lida com um filho. Ele é responsável pela nossa vida. Assim como cada pai que tem filhos aqui é responsável pelos seus filhos. Então, Deus é um pai responsável. Você sabe que às vezes você faz um elogio a um filho, você dá um abraço, você incentiva. Outras vezes, você tem que fazer o que o apóstolo Paulo incentivou Timóteo, recomendou ao jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós gostamos de certas partes deste versículo aqui, mas nós não nos entusiasmamos muito com a outra parte. Nós gostamos da parte do encorajamento, da paciência, mas nós não gostamos muito da admoestação, da correção, da repreensão. E os pastores hoje não estão muito afim, amados, de corrigir, de exortar e de repreender. Porque eles têm medo de perder a ovelha. Quando começa a repreender, a ovelha não gosta.
Porque vai contra, né, os sermões que estão por aí. Sabe, pode tudo, venha como está e fique como está também. Já expliquei aqui que há ministérios que têm certas permissões. Área de fumantes, fazem vistas grossas para o ficar aqui, ficar com este ou ficar com aquele. Né? Pessoas que têm relacionamentos extraconjugais, muitas vezes servem a obra de Deus e são ignorados, ninguém fala naquilo. Pessoas que estão num segundo casamento ou terceiro, mas não regularizaram a sua situação anterior e nem a atual, às vezes passa despercebido. Então, esta parte de corrigir, exortar, sabe? Repreender, parece que a igreja não gosta muito, e os pastores também deixaram um pouco essa ministração, vamos dizer assim, essa atuação, porque eles não são muito aplaudidos quando eles repreendem. Na verdade, hoje a igreja aplaude quando o pastor fala para a igreja uma palavra gentil, uma palavra de vitória. Aí todo mundo gosta, todo mundo aplaude, mas quando o pastor traz uma exortação, uma repreensão, a igreja não gosta. Quantos sermões, amados, ou quantos gabinetes de aconselhamento contém correção, repreensão, inspiradas por Deus, e as pessoas não gostam? Eu já falei aqui inúmeras vezes, muitas pessoas pedem um gabinete com os bispos, com os pastores da igreja, mas elas querem ir no gabinete ouvir aquilo que elas já decidiram, que é o que ela acha que ela deve ser, deve fazer, é o que ela quer escutar. Quando ela escuta uma palavra contrária, ela não gosta. Ela diz, não, a pessoa não estava inspirada, ele não gosta de mim, não tem amor, sabe? Não sei o que aconteceu, está na carne. Você não pode hoje em dia. Hoje em dia as ovelhas estão todas muito assim, tem que falar coisas boas, coisas que amaciem o ego. Esteja ele santo, ou esteja ele com ideias pecaminosas ou com atitudes pecaminosas. Em muitos lugares, os pastores só serão aceitos se eles continuarem pregando as mensagens que as pessoas desejam ouvir. Nesses lugares, ministérios, onde o pastor é remunerado, onde ele vive, sabe, na casa pastoral, ou ele é mantido pela denominação, se ele não agradar as ovelhas, ele é despedido. Ou ele é remanejado para uma outra comunidade, uma outra igreja, né? Uma outra congregação. O que significa isso? O que é agradar as ovelhas? É falar o que elas querem ouvir. Então, quando o pastor chega numa comunidade, ele fala, nossa, está uma loucura aqui, como um pastor nos disse uma vez. Eu cheguei num lugar, fui transferido, estava tudo errado, a igreja estava toda errada, toda contaminada. Eu comecei a pôr as coisas em ordem, falar que o que Deus estava mostrando, o que nós íamos fazer. Escreveram, fizeram um abaixo-assinado, tire o pastor. Não gostamos dele. Não gostamos dele. E ele foi tirado. Ele foi remanejado. Então, você está aqui hoje? Abra um pouquinho o seu coração. Abra a sua mente. O que Deus quer lhe fazer experimentar é um sobrenatural que talvez você não tenha ainda experimentado. Mas isso tem que ver com o seu interior. Eu não sei o que passa no seu interior. Deus com certeza sabe. E Ele quer nos ensinar que para Ele, muitas vezes, menos é mais. Anote isso, creia nisso. Para Deus, muitas vezes, amados, menos é mais. Diga, menos é mais. Nós estamos lidando com um Deus sobrenatural. As coisas de Deus são espirituais. Elas só podem se discernir espiritualmente. A maneira de Deus agir na Bíblia Sagrada é muito diferente da nossa maneira. Ele conhece a necessidade absoluta de retirar a escória da prata, de retirar o lixo das nossas vidas. E Ele sabe que para retirar a escória da prata, é preciso esquentar bastante a prata, até que ela comece a soltar as impurezas. Ele também sabe que é necessário nos aquecer até o ponto desconfortável em que Ele pode tirar toda a nossa escória. E é aqui que eu quero falar com você. Muitas pessoas não entendem muitas vezes porque estão passando por um fogo muito ardente. Existem vários tipos de fogo.
E existem vários propósitos de Deus para nós passarmos por fogo ardente. Na verdade, é uma provação. Na verdade, passa a ser uma tribulação na nossa vida. Não é agradável, mas tem um propósito de Deus. Se Deus permite um fogo ardente, Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Ele tem um objetivo. Porque a hora que Ele quisesse, Ele poderia dizer, não, basta, não vai, não permito. Então, se Ele permite, tem alguma coisa que Ele quer ensinar, ou que Ele quer fazer. Isaías 1:25 diz, voltarei contra ti a minha mão. Esta palavra é Deus falando ao povo dele. Voltarei contra ti a minha mão. Tem uma hora que Deus fala, é com você. Eu vou acertar com você. Purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Como você acha que Deus faz isso na nossa vida? Como Ele tira o que é impuro de nós? Com fogo. Então eu queria que você hoje entendesse o que o Espírito está revelando à igreja. Passar por fogo ardente tem um propósito também de tirar o que não presta de dentro de nós. Porque, amado, é fácil falar, eu estou passando por um fogo ardente, Deus quer tirar alguma coisa que não presta da minha vida. Ah, o meu marido. Não. Não. Quer tirar o meu patrão. Não. Quando nós passamos pelo fogo ardente, Deus está nos purificando. Deus está tirando escória da nossa vida, lixo, impurezas, coisas que não servem para nós e, consequentemente, não servem para Deus. Então Deus diz assim, voltarei contra ti a minha mão. Isto é uma situação adversa, amado. Não é a mão que está a favor, é a mão que está contra. Tem uma hora que Deus coloca situações contrárias. Você está percebendo? Não é diabo, é Deus colocando situações contrárias. Por quê? Porque Ele vai, através daquele fogo, nos purificar. Ele vai tirar tudo que for sujeira, tudo que for lixo, tudo que for escória. O que é que Deus está fazendo então? Ele está subtraindo para acrescentar, para multiplicar. Há muita multiplicação para ser manifestada até o final do ano. Mas Deus mostrou que neste módulo, Deus vai nos ensinar, entendendo que tem coisas que precisam sair para que a multiplicação possa chegar. Amém? Tem coisas que precisam ser tiradas de dentro, para que Ele possa acrescentar, para que Ele possa multiplicar. Eu sei que é uma matemática estranha, mas é a realidade do reino espiritual. Na matemática de Deus, às vezes você recebe mais quando você tem menos. Deu para entender? Lógico. Por exemplo, num jogo, às vezes, para se ganhar, é preciso tirar um elemento da equipe. Você já viu isso em várias modalidades esportivas, não é? Aquele jogador problemático, ele pode prejudicar o ritmo dos outros. É ou não é? Todo mundo tem um time de futebol, já identificou alguém aí, né? Sempre alguém problemático começa a prejudicar o rendimento do time. Começa a prejudicar a combinação, o jogo, o ritmo dos outros. Ele pode até, este problemático, ele pode ter até um talento acima da média. Mas se no vestiário, se no campo de futebol, enfim, na quadra, ele é uma má influência, ele acaba destruindo a coesão da equipe. E se o treinador não mudar, vai perder. Então, se não mudar, se a pessoa não mudar por dentro, ela tem que sair. Se não mudar por dentro, tem que sair. Porque um jogador a menos, às vezes significa uma equipe melhor. Você está entendendo?
Quantas vezes um jogador é expulso numa partida de futebol e aquele time que tem um a menos ganha? Você já reparou? Às vezes aquele era o complicado, era o atrapalhado. Então, o Senhor, amados, já fez isso na igreja. Aqui já aconteceu isso. Entre nós já vimos situações assim. Nós já oramos para o Senhor. Senhor, transforma as pessoas ou faz-as ir embora. Por quê? Porque pessoas complicadas atrapalham, desconcentram, dividem, racham, geram contenda. E olha, amados, o Senhor nos ajudou a aceitar a subtração para começar a acrescentar. Nós já vimos gente que teve que ir embora para Deus trazer outras ovelhas e acrescentar, porque aquilo lá era coisa ruim. Não mudava, então ia comprometer toda a obra. E nós tivemos que entender o processo de Deus. Se a prata está contaminada por essa escória, não adianta ficar acrescentando minério, que é uma coisa que as pessoas dizem, não, vamos pôr mais que vai resolver. Não adianta pôr mais elementos químicos. Esta é que é a verdade. O ourives, o artista, ele não vai poder fazer nada bonito com aquela prata, por mais que ele se esforce, porque alguma coisa tem que ser removida. Você tem que entender que para crescer, tem que tirar. Para multiplicar, alguma coisa tem que sair, tem que diminuir. Enquanto as impurezas permanecem, a prata não fica lisa, a prata não fica brilhante, não dá para dar lustro, polimento. Isso é muito bonito. A gente aceita todas essas verdades em muitos setores da nossa vida, mas espiritualmente a gente tem uma certa resistência a esse tratamento. Eu dei um exemplo no retiro, eu me recordo, eu anotei nos meus apontamentos. Uma pessoa, por exemplo, que vai ao médico, vou repetir esse exemplo que foi interessante, e ela tem 40 quilos a mais de peso, ou 100 quilos a mais de peso, e ela está cheia de doenças, cheia de problemas, ocasionadas por esse excesso de peso. E ela vai ao médico, e o médico faz os exames e diz, olha, ou você perde os 100 quilos, ou você morre. Ela tem que perder para ganhar vida. Vocês estão entendendo? Alguma coisa tem que sair para ela poder ter anos de vida acrescentados. Para ela ter saúde acrescentada. Uma pessoa que vai ao médico com um tumor cancerígeno. Essa pessoa chega no médico, e ela diz assim, olha, eu não sei o que eu tenho, tem um calombo aqui, tem um calombo ali, tem não sei o que, detectou no exame, um nódulo desse tamanho, eu sinto uma dor, eu vim aqui pro doutor me dar uma aspirina, me dá um anti-inflamatório, me dá um analgésico. E o médico olha para ela e diz assim, não posso lhe dar uma aspirina. Eu tenho que arrancar uma parte do seu corpo, eu tenho que extirpar algo, tirar, subtrair, para que você tenha mais vida, mais energia, mais saúde, mais tempo, que você possa desfrutar da vida. Vocês estão entendendo? Agora, é fácil entender isso exteriormente, mas nós temos que entender isso interiormente. Próximo passo é dizer a verdade nua e crua. Então, estamos caminhando aí, porque Deus quer que você entenda como é que as coisas têm que acontecer aí dentro de você. A verdade é uma só, amados. Ficar gritando aleluia numa igreja, glória a Deus. Oh, eu gosto mesmo é do louvor. Oh, aplaude. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, não é? Ter conhecimento da palavra, tudo isso é maravilhoso. O nosso ministério é um ministério de conhecimento. O lema aqui é antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso é lindo. Mas, amados, tudo isso pode ser uma fachada para alguém também se esconder atrás do barulho, do louvor, dos cultos de estudo bíblico, enfim, de ficar anotando tudo, né? E pode não levar uma pessoa, apesar de fazer estas coisas, estar inserida neste contexto, ela pode muitas vezes ficar ali com um monte de escória ainda dentro de si.
não removendo essa escória da sua vida. Saiba que nem todas as palavras do mundo vão remover escória do nosso interior. Nem todos os louvores do mundo não vão produzir vida santa, não vão produzir uma vida íntima com o Senhor, sem este processo purificador de Deus, sem este íntimo processo com o Senhor, permitindo que Deus tire com a nossa consciência tudo que é escória da nossa vida, tudo que é lixo. Isto tem que ser um processo contínuo na nossa vida, dentro do nosso coração. Qualquer coisa que impeça a nossa caminhada com Deus íntima, venha a ser motivo de purificação. Qualquer barreira, qualquer bloqueio, qualquer coisa que interrompa esta intimidade com Deus, este caminhar leve, em paz, alegre, santo, é motivo de purificação. Então, se Deus nos ama, Ele sempre será direto conosco. Você crê que Deus lhe ama? Por isso que eu digo, Deus é direto, amado. Quando Deus ama, Ele é direto. Você ama seus filhos? Quem tem filhos aqui e os ama? Você faz rodeio com seus filhos? Você é direto. É sim, sim, não, não. Senão você cria uma criança louca. Um adulto completamente frágil, fraco, né? Oco. Então assim, Deus é direto conosco também. Deus não fica com rodeios para tratar de certos assuntos que são imprescindíveis, que são importantes. Então, amados, Deus está sendo nesta noite direto conosco. Ele nos dirá sempre a verdade. Ele é absolutamente franco, verdadeiro, ao apontar as coisas que nos prejudicam, que prejudicam o fluxo da sua graça, que prejudicam o fluir das bênçãos de Deus na nossa vida. O método de Deus é subtrair para acrescentar, para depois ir multiplicando. Amém? Olha o início do ministério de Jesus em João 2,14. Ele diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus tirou a escória toda primeiro, antes de entrar no templo. Tem alguma coisa mais profunda que Deus quer lhe revelar, mas Ele quer primeiro tirar a escória. Tem algo mais forte que Deus quer manifestar na sua vida, mas Ele não pode ir além sem antes tirar o lixo que está impedindo esta entrada. Assim como no templo havia ali salteadores, ladrões, bandidos fazendo mercado da casa de Deus. E Deus então ali foi jogando tudo fora, limpando tudo, tirando da sua frente a escória para entrar no templo. Assim é com você também. Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos, os seus alvos? Tem que tirar algumas coisas que estão impedindo você de ir além do que você está indo. E estas coisas estão lá dentro. Amém? Nós temos que enfrentar esse fato, amado, de que para nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, nós temos que tirar da nossa vida coisas que não fazem parte dela. E todos nós sabemos. Não adianta você vir depois do culto me perguntar: bispa, eu não sei o que é que eu tenho que tirar da minha vida. Nem eu. Nem eu. Por isso nem venha me perguntar. Eu disse aqui que o Espírito Santo é claro. Quando ele fala, quando ele trata com o filho, ele é direto. Então eu não sei. Ou se você não sabe é porque não tem nada. Ou você não quer dizer o que é. Porque quando o Espírito Santo diz: eu estou querendo tirar essa escória mesmo aí, você sabe muito bem porque ele é direto. E o Espírito Santo fala dentro de cada um. Não precisa de ninguém fazer relato, de ninguém fazer relação do que precisa tirar da vida. Amém? Então, em relação a qualquer vida, ou a qualquer ministério que for dedicado a Deus, sempre é necessário parar e perguntar ao Senhor:
aqui, nesse momento da minha vida, há atitudes minhas que entristecem ao Senhor? Nós temos que fazer essa pergunta, amados, com honestidade. Quais são as impurezas que precisam sair da minha vida? O que dizer do desejo que muitas pessoas têm de serem aclamadas, de serem vistas, de serem reconhecidas? O que dizer da competitividade que muitos cristãos têm? Da busca por glória, por aclamação, sei lá, estou dando alguns exemplos. O que dizer do preconceito? O que dizer do julgamento das pessoas, de julgar os outros? O que dizer de inventar coisas, de aumentar fatos? Sabe, o que dizer destas coisas que fazem parte da vida de muitos cristãos, mas que não passam de escória? O Senhor diz: eu quero realizar na sua vida uma multiplicação extraordinária, mas nós vamos ter que tirar primeiro alguma coisa. Vamos subtrair para depois Deus acrescentar. Nós devemos ser, amados, absolutamente abertos para pedir ao Senhor que nos sonde totalmente e que Ele retire qualquer coisa que seja preciso retirar. Amém? Você está disposto a isso? Tem gente que não está. Um dia Jesus perguntou para um cego: você quer ser curado? Ora, por que Jesus perguntou isso para um cego? Jesus era Deus. Porque há muitas pessoas que se acostumaram com as suas mazelas. Há muitas pessoas que se acostumaram com a escória, com o lixo, com o que não presta. E nem fazem conta mais. Já convivem com a escória. Mas não serve para Deus desta forma. Amém? Deus quer trabalhar lá dentro. Bom, e o próximo ponto, bispa, qual que é? Desconfortável, mas necessário. Por que nós começamos o módulo assim? Porque aqui nós não podemos jogar lixo para baixo do tapete. Você já viu esses quadros humorísticos em que aparece sempre alguém limpando, está chegando alguém e a pessoa levanta a ponta do tapete e joga todo o lixo embaixo, depois cobre, põe um vaso, fica tudo bonito? Deus não faz isso conosco, amados. Deus pega o tapete e levanta mais poeira ainda. Mas Ele limpa tudo, para que depois fique a sua vida limpa, adornada, digna, sabe, prazerosa, uma coisa transparente, uma coisa de Deus. Então, é um processo desconfortável, mas é necessário. Você está entendendo? Amém? Malaquias 3:2-4 diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Entenda como o dia em que Deus vai purificar. O dia em que Deus faz este trabalho. E quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Veja como o Senhor chama de justas as ofertas quando elas são levadas depois que a escória é tirada. Amém? Que o lixo é tirado. Então tem muita coisa que Deus não está aceitando de muitos eleitos do Senhor. Porque vem a oferta, vem o louvor, vem a participação nisso ou naquilo, mas vem com toda aquela escória interior. O Senhor está dizendo: olha, vamos primeiro tirar tudo isso. Aí depois você vai trazer ofertas justas. Justas, porque você vai trazer ofertas coerentes com o que está ao seu interior. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Quem está entendendo? Será que a sua fé inclui ver Jesus sentado em um banco de refinaria, observando um caldeirão de metal líquido sobre o qual o fogo está ficando cada vez mais quente? Será que você consegue visualizar isso? Um fogo num caldeirão, um fogo cada vez mais quente.
Será que você consegue ver o Senhor inclinando-se com uma grande escumadeira, sabe? De vez em quando ali, para retirar as impurezas que subiram à superfície? Será que você consegue ver? Será que a sua fé é bastante profunda para você se entregar a esse fogo do refinador? Porque essa fé que eu quero meu projeto de vitória, essa fé que eu quero multiplicação financeira, essa fé que eu quero ver surpresas na parte de Deus, essa fé é boa, é agradável. Mas você tem fé para ver você mesmo, ver-se num caldeirão cheio de fogo embaixo, sendo refinado? Tem fé para isso? Será que você está disposto a passar por isso? Agora, será que nós nos sentimos à vontade nesse processo? Naturalmente não. Lógico que não. Será que é agradável? De maneira nenhuma. Eu não conheço um cristão que diz: oh, que legal, estou passando por um fogo ardente. Tá bom a benção. Nossa, tomara que não passe. Eu estou ótimo aqui. Não. Ninguém, amados. Não existe isso. Mas é o método do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para retirar o lixo da nossa vida. Amém? E a alegria e a paz que você vai sentir imediatamente após sair desse fogo vai ser tão profundo, que você jamais sentiu tanta paz e alegria quanto quando você está sendo purificado por Jesus. Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama. Diga: eu sou amado de Deus. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então é uma forma de repreensão. Lógico, tem impureza, Deus põe você no caldeirão. Tem impureza na minha vida, Deus me põe no caldeirão. Não é do Hulk, amados. Aquele é leve, é um caldeirão de fogo. É uma coisa que vem, que você diz: tá difícil, mas Deus quer olhar dentro desse caldeirão, pegar a escumadeira e tirar lixo, amém? Deus amorosamente permite pressões e provações. Essa pregação ninguém tinha feito, né? Porque é o diabo, porque eu estou sendo, o diabo. Não. O amor de Deus por um filho é tão grande que Ele é capaz de permitir provações. Ele é capaz de permitir pressões grandes. O nosso chão, amados, de vez em quando ele desaba, some o chão. Olha, amados, quantos de nós já perdemos o chão no meio de certas situações? Para quê? Para que as nossas reações erradas venham diretamente à superfície. É nessa hora que você está sendo purificado. É nessa hora que o lixo tem que ser retirado da nossa vida. Saiba que Deus intencionalmente nos coloca em situações cuja solução está além da nossa capacidade. Depois que eu descobri isso, eu fico pensando: meu Deus. Sabe aquela coisa? Limpa, Senhor. Não é mais: oh, Senhor, sara. Não, Senhor, limpa logo. Porque enquanto não sair a sujeira, eu não saio desse caldeirão. Estou lhe mostrando hoje a causa de muito fogo ardente. Tem muita escória que Deus quer retirar. Tem muito lixo interior. Aqui dentro. Que Deus quer tirar, amados. E Ele intencionalmente nos coloca em certas situações. Que a solução é além do que nós podemos, do que nós somos capazes. O que Deus está fazendo, bispo? Deus está nos refinando. Ele está nos ensinando a confiar nele. Isaías 43:2. Conhecemos de montão, mas hoje tem um sentido diferente. Quando passares pelas águas, um outro dia eu vou falar das águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, vai passar. Todo filho de Deus tem que passar pelo fogo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas passa pelo fogo.
passa. Deus sabe exatamente quanto calor Ele pode permitir nas nossas vidas, amados. A verdade é que nunca Ele nos deixará esturricados. Mas, se nós pularmos fora do caldeirão por causa do excesso de calor, saiba, Ele tem outros caldeirões preparados para nós. Tem mesmo. Porque o que Ele quer é a purificação. O interior maravilhoso, para você ser a pessoa mais bem-sucedida, mais feliz, mais alegre, mais em paz, para você poder administrar tudo que Ele vai entregar nas tuas mãos. E aí, amado, Ele sabe que esturricado você não vai poder desfrutar da bênção. Então não vai torrar, não vai esturricar. Mas não adianta nós acharmos que isso é bom. Agora tem gente que diz assim, eu vou escapulir desse fogo, dar um jeitinho, tá? Não resolve, não lança fora o que não presta, o que é lixo. E Deus diz, ainda tem escória aí. Logo ali tem outro caldeirão preparado. Sai desse, entra no outro. Porque é Deus, o processo é de Deus, não é nosso. Amém? Olha só o que eu coloquei aqui no telão, para você falar isso. A escória deve ser removida. Vamos lá! A escória deve ser removida. De novo, a escória deve ser removida. Hoje é dia de remoção de escória. Deus nos está falando que até o final do ano tem muita coisa para ser multiplicada. No módulo Ele vai subtrair escória. Louvado seja Deus por isso, amado. Você sabe que os refinadores da antiguidade, eles sabiam quando o trabalho deles estava concluído, quando eles podiam diminuir o calor, tirar o caldeirão do fogo. Sabe quando eles sabiam que eles podiam fazer isso, que estava tudo certo? Quando eles olhavam para dentro do caldeirão e viam o seu próprio reflexo na prata reluzente. Se você tem olhos iluminados, já entendeu o que Deus quer ver em você. O plano de Deus para nós é que sejamos conforme a sua imagem. Olha o que diz Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, você e eu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, amados, Jesus continua hoje como refinador e como purificador do seu povo. Enquanto Ele opera na nossa vida, Ele continua olhando para nós a fim de ver o seu próprio reflexo. Lembre-se que são as impurezas que nos privam daquilo que Deus tem de melhor para nós. Amém? Ponto 5, estamos quase encerrando. Não lute contra o processo. Não lute. Vai ser maravilhoso. É o que Deus quer. É o que é a vontade de Deus para você. Nós vamos encarar este fato de que Deus nunca vai permitir que fiquemos como somos hoje. Anote isto, nós colocamos esta frase. Deus nunca vai permitir que fiquemos como somos hoje. Se você perguntar assim, tá bom, Senhor? Ele diz, não. Eu tenho mais para você, mas eu também quero mais de você. Ele não vai permitir que a gente fique do mesmo jeito. Esse é o motivo desse processo constante de refinamento em nossa vida. Todos nós estamos sendo construídos. Amados, nós só podemos avançar perdendo alguma coisa. Que coisa? Coisa que não serve, coisa que não presta. Deus continuará acrescentando por meio da subtração. Cada vez que você deixa um lixo, você ganha alguma coisa maravilhosa de Deus. Cada vez que você tira parte da escória, alguma coisa é acrescentada por Deus na sua vida. Amém? A comunhão com Deus, essa é a nossa maior necessidade. Mas há muitos impedimentos para termos uma comunhão constante, pura com Deus, íntima. Algumas pessoas conhecem muito mais a respeito de reforma de casa, de carro. Muita gente conhece mais sobre o seu trabalho, sei lá, do que do processo de Deus para refinar a nossa vida espiritual, para trabalhar no nosso interior. Algumas pessoas estão mais atualizadas em relação aos jogadores de futebol, aos artistas de cinema, aos atores das novelas, do que ao que a Bíblia ensina. Fazer para agradar a Deus,
para receber a multiplicação extraordinária. Nós todos, amados, vacilamos muitas vezes diante das promessas de Deus, porque o nosso interior, o nosso coração está entupido, entulhado com hábitos que não edificam, coisas desnecessárias que nós carregamos na vida, que não servem para nada. Quando uma pessoa obstinadamente luta contra esse processo purificador de Deus, a situação pode se complicar. Porque isto é você lutar contra algo que Deus deseja fazer na sua vida. E chega a consequências desastrosas. Em Deuteronômio 32, 39, eu já vou pôr o desenho. Diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, se a pessoa pensa que pode escapar, amém, dê um aplauso ao Senhor. Não pode escapar. Tem muita gente que está pulando de caldeirão em caldeirão. E não sabe por que a vida é um fogo ardente só. Porque não entende que tem que soltar a escória, largar o lixo, para poder ir para aquilo que Deus tem preparado. Eu preparei alguns slides aqui, só para você ver um processo que acontece, traga para o espiritual, que vai saindo da prata. Você pode colocar o primeiro, não sei se dá para a igreja ver, se a gente vai precisar apagar aqui um pouquinho. Amém, dá para ver agora? Então assim, num processo de purificação, isso é a primeira coisa que sai, esses granulinhos assim. Tá? Já seco, tal, né? Para a gente ver. Espiritualmente, é mais ou menos quando você chega à igreja, entrega a sua vida ao Senhor, começa a ouvir a palavra, né? Eis-me aqui, ppp. Começa a sair essa primeira parte da escória, é o que solta primeiro. Bonitinha, né? Colorida, assim. Algumas coisas já se desprendem logo. Mas depois, o processo vai ficando, quanto mais quente, mais solta. Quanto mais tempo no caldeirão, na caldeira, mais solta. Aí, você começa a ver que já não tem unidade, né? Já não tem coesão, já tem um farelo, um negócio esquisito que vai soltando, né? São coisas mais dispersas. Num primeiro momento, sai toda aquela coisa assim, todo mundo, né? As coisas que a gente traz naquele momento. Depois Deus vai trabalhando, e vão soltando coisas daqui, dali, desta área, dali, Depois, né? Sobra mais coisa, tem escória ainda. Vamos ver o que fica depois. Qual é o próximo? Cadê o próximo? Ah, tá. Não, tem mais. Cadê os pretinhos? Cadê os pretinhos? Quando você procura os pretinhos, daqui a pouco a gente coloca. Nós vamos ver que esse processo do colorido vai ficando cinza, vai ficando grafite, vai ficando... e sobra depois, a última coisa é preta. Ou seja, muitas coisas mais fáceis nós já entregamos. Mas deve ter alguma coisa muito preta para Deus, que Ele falou, olha, se não soltar, eu esquento o caldeirão. Se não subir isso que precisa subir, eu vou aumentar a temperatura. Vocês estão entendendo? Você entendeu porque Deus te trouxe aqui? Porque Deus não quer aumentar a temperatura, nem manter você no caldeirão. Ele quer que você se livre da escória. Amém? Então, nós entendemos assim, quando a escória está agarrada com força, não quer soltar, como uma espécie assim, é o meu tesouro, eu não abro mão disso. Tá? Isso aqui eu não solto, isso aqui é meu. O futuro se torna escuro, assustador. É uma espécie de autodestruição espiritual. Quanto mais você segurar a escória, o que é para soltar, mais se autodestrói, mais se machuca. E antes desse naufrágio espiritual, antes dessa autodestruição, Deus dá muita chance
para que a gente libere a escória. O Espírito Santo lida conosco. Ele nos adverte de várias maneiras, porque Deus espera que a pessoa caia na sensatez e lute contra aquilo que ela está agarrada e que não tem parte com Deus. E nós sabemos, amados, que o Espírito Santo é persistente quando ele tenta nos salvar de um naufrágio. Ninguém pode dizer, olha, Deus não avisou. 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 Culto por culto. Deus fala. Deus levanta irmãos. Deus fala pela Bíblia. Deus fala pelo Espírito no coração. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E a verdade mostra quando alguma coisa é errada, é mentira, está suja, não serve para Deus, Deus não se agrada. Então, uma coisa é não querer admitir. Mas a verdade é que o Espírito Santo é persistente quando tenta nos salvar de um naufrágio. Eu vou encerrar só dizendo isso. Bispa, quando tenta nos salvar, por quê? Ele não salva? Não. Porque a quem ama, Deus disciplina, corrige e açoita. E o açoite pode vir até com morte prematura. Então, o Espírito Santo é persistente. Ele avisa. Ele avisa. Ele está tentando nos salvar de um naufrágio. Tentando. Mas se você ficar agarrado à escória, se você tiver a escória como um tesouro precioso que você não abre mão, olha, amado, aí os caldeirões aquecidos são liberados para esturricar. Amém? Eu não sei quantas pessoas viram, milhões de pessoas viram aquele filme. O mundo inteiro se fascinou com o Titanic. Alguém aqui assistiu o Titanic? Aquela noite fatal, né? Todo mundo ficou impressionado que aquele grande transatlântico naufragou nas águas geladas do Atlântico Norte. Olha, para você entender a seriedade do que Deus está dizendo, aquele naufrágio foi brincadeira de criança comparado à tragédia espiritual de homens e de mulheres que desprezam a purificação do fogo do soberano refinador. Pessoas que vão acabar também em lugares frios e escuros, como nunca imaginaram. Bispa, mas o módulo é de encorajamento ou é para colocar a gente para baixo? Pois é. Você sabe o que Deus está lhe encorajando a fazer, não é? É de encorajamento. Mas eu coloquei um dos itens aqui, falando a verdade nua e crua. Lixo para baixo do tapete, neste ministério, nem pensar. Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Assim como a palavra do Senhor é pura, Ele quer a sua vida também depurada. Quantas vezes forem necessárias? 7 é o número da perfeição. Quantos caldeirões mais você vai permitir na sua vida para que o fogo venha soltar escória, escória e escória? Salmo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola prata. Você sabe o que é acrisolar? Depurar. Diz que Deus, olha, pois tu, ó Deus, nos provaste. Isto é provação. Acrisolaste-nos, eu vou substituir pelos sinônimos. É depurar, purificar, aperfeiçoar, apurar. Você já viu mulheres fazendo doces? Você já viu que tem doce que tem que ser bem apurado? Ele fica mais ou menos no fogo? Mais. E também submeter a provas. Isso é acrisolar.
Diz que Deus mesmo nos submete a provas, nos acrisola, como se acrisola a prata, nos purifica. Provérbios 17:3. O crisol, que é o crisol? O crisol é o cadinho. Na verdade, o crisol é a caldeira, é o caldeirão, aquilo que serve para evidenciar também as boas qualidades do indivíduo, na verdade. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Ele sabe. E eu encerro com Isaías 1:22 e 25. A tua prata se tornou em escórias. O teu licor se misturou com água. Deus não quer mistura com nada. Os elementos para Deus têm que ser puros. Amém? A sua vida tem que ser pura. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Esta é a promessa de Deus. A promessa de Deus não é torrar você no fogo, mas é botar você no caldeirão e tirar a escória. Amém? Nós vamos encerrar. Nós vamos ter um período de oração para quem quiser, para quem puder ficar. Amanhã é feriado, quem sabe você pode ter um tempo a mais. Amém? Vou perguntar mais uma vez. A sua fé, tudo que o Espírito Santo de Deus trabalhou durante a palavra no seu coração, no seu espírito, permite que você veja Jesus sentado numa refinaria, ali, né, observando um caldeirão com metal líquido. Debaixo desse caldeirão, um fogo ardente, ficando cada vez mais quente. Será que você consegue vê-lo ali, olhando lá dentro, se inclinando para procurar você? Sabe quando ele desliga o fogo? Quando ele enxergar na sua vida ele mesmo. Quando ele começar a ver a imagem dele refletida em você, então você sai do caldeirão. Enquanto isso, ele fica ali com uma grande escumadeira, tirando a escória. Mas em nome de Jesus eu lhe digo hoje, deixa a escória soltar. Deixa ele tirar. Deixa ele tirar. Você vai ficar mais brilhante. Perfeito. Puro. Precioso. Utilizável. E vai ser totalmente desenhado, fabricado, remodelado por aquele que é o oleiro das nossas vidas. Deixe ele fazer com você, com a sua vida interior, o que ele quer fazer. Você não vai se arrepender. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu vou orar primeiro com os internautas. Bispo Rai vem dar a bênção final. E depois nós vamos, todos nós, nos entregar ao fogo do refinador. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, muito cônscios dos teus propósitos e dos teus desígnios, Senhor. Nós estamos muito crentes na palavra profética para 2008. Multiplicação extraordinária. E nós estamos crendo, Pai, que apesar de termos visto muita multiplicação em nosso meio, ainda há muito mais até o final deste ano, Senhor. E para o resto das nossas vidas. Por isso, nesta hora, Jesus, em que Tu preparas 4 noites para nos ensinar o Teu processo de multiplicação, nós nos abrimos agora, Jesus. Ó Deus, para nos entregar ao Teu fogo, o fogo do refinador. Que cada internauta que está conosco agora, em nome de Jesus, entenda por que tanto fogo, por que tanta provação,
Porque Jesus está purificando, refinando. Jesus está tirando a escória, tirando o lixo. Portanto, agora, em nome de Jesus, na vida de quem está online conosco, ou de quem vai ouvir esta mensagem em CD, que agora toda sujeira saia, tudo aquilo que o Espírito Santo já sinalizou do interior, que é impureza, seja entregue agora. Saia em nome de Jesus. Eu declaro os internautas, oh Deus, purificados, tendo, Senhor, subtração agora de todo o lixo, para poder receber o acréscimo do Senhor, a multiplicação das bênçãos. Nós recebemos por fé um milagre na vida de cada internauta, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esse módulo, ó Pai, de encorajamento. Sabemos que grandes coisas Tu falarás ao coração dos Teus filhos. Obrigado, ó Pai, por nos ter trazido a este lugar nesta noite. Obrigado, ó Pai, porque amanhã sabemos, ó Pai, que teremos aqui uma nova etapa. E ao final, Jesus, no domingo, a Tua mensagem completa, Jesus, será colocada no coração daqueles que lhes são caros, Jesus. Te louvo, ó Pai, te agradeço pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do bispo primaz Miguel Ângelo Júnior, ó Deus, pelo bispo nacional. Te louvo, ó Pai, pela vida da nossa bispa Solange Brant, por todo o corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo e, acima de tudo, ó Pai, pelo Teu amor incondicional para com as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que em Ti nós temos a certeza da vitória. Sabemos, ó Pai, que os Teus propósitos e os Teus desígnios todos se manifestarão na vida daqueles que são Teus, ó Pai. Muito obrigado por hoje, te louvamos, te agradecemos e declaramos, ó Pai, que o amor de Deus, o Teu amor, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. E a amada Igreja do Pai diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós nos despedimos dos internautas, vou pedir que a igreja fique de pé. O Bispo Rai vai estar aqui à frente. Vou pedir que os pastores também fiquem aqui. Você já recebeu a bênção final. Você já recebeu a voz de Deus aí no seu coração. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. Então, você pode orar no seu próprio lugar. Ou se você quiser, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, simplesmente numa atitude de que eu estou tomando uma decisão hoje. Eu estou soltando esta escória com consciência. E você vai vir aqui à frente e vai dizer: eu entrego, Senhor, limpa com a tua escumadeira toda a escória da minha vida. Mas quando você disser isso, não é toda generalizando. Você tem que saber qual é a escória que está soltando. Amém? E o Senhor vai tirar. E a sua vida estará mais pura. Subtraída, é verdade, mas preparada para receber o acréscimo de Deus. Amém? Vamos fazer isso então em nome de Jesus. Amém. A internet, boa noite. Até amanhã. Vamos ter segunda noite do módulo. Espero todos amanhã também online. Se você estiver em São Paulo, venha para cá. Aproveite bem o feriado. Amém? Boa noite.